O ministro Mauro Vieira participou da sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado nesta quinta-feira. E o chanceler foi questionado sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel. O ministro chamou de desproporcional a reação das forças de defesa de Israel, ali da faixa de Gaza, e ele afirma que as ações não miram os responsáveis pelo ataque de 7 de outubro, mas todo o povo palestino. Mauro Vieira disse que é uma punição coletiva. Vieira também foi questionado sobre a fala polêmica do presidente sobre esse conflito. Vamos ver o que ele explicou. Fundo indignação que se inserem declarações do presidente Lula. São palavras que expressam a sinceridade de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana. O próprio, e aqui me valho de exemplos de declarações de importantes personalidades políticas do mundo, como o próprio secretário de Estado norte-americano, que, quando perguntado sobre as declarações do presidente, afirmou compreender que foram motivadas pelo desejo de ver acabar o sofrimento das pessoas. E aí, como é que vocês veem essa fala do ministro tentando explicar um discurso que foi feito pelo presidente da República, Luiz Felipe Dávila? Bom, ele é um diplomata, como todo diplomata, tenta achar a palavra correta, diminuir a tensão e não entrar em polêmica. Agora, foi uma frase desastrosa, né? Não só no Brasil como no resto do mundo, e todas as reações atenuadas foram das chancelarias, porque a chancelaria faz isso mesmo, é para diminuir a fervura e não aumentar a fervura das coisas. Então, quando ele se refere ao secretário Blinken, ele se refere ao secretário Blinken que fez uma declaração no Brasil, porque fora do Brasil ele foi contrário ao que o Lula disse. Então, tem que entender um pouco esse jogo da diplomacia, depende do contexto onde você está. Uma das regras é nunca falar mal do presidente no país onde você está visitando, e naquele tempo o Antony Blinken estava em Brasília. Então é óbvio que ele não ia fazer uma crítica à fala do presidente. Agora, por outro lado, existe sim uma noção de que essa guerra está escalando de uma forma desastrosa e que está cada vez mais distante uma solução pacífica para um problema enorme. Então, assim, se você quiser questionar a desproporcionalidade no uso da força, é um debate legítimo, mas não é conversa de botequim. Essa é a diferença. Dá para colocar isso, dá para fazer esse debate. Aliás, esse debate está sendo feito em vários lugares do mundo, mas não é do jeito que não é usando palavras como holocausto, genocídio e coisa do gênero. É tendo uma discussão madura para questionar a proporcionalidade que está sendo usada ou não, ou a desproporcionalidade no uso da força. Então, assim, dá para debater questões, colocar seu ponto de vista distinto, mas a escolha das palavras, principalmente de um chefe de Estado, é algo fundamental para isso não se tornar uma crise de Estado. E foi o que aconteceu. Ô, Gustavo Segré, você que analisa muito essas relações, como entende a fala do ministro agora, à luz do tempo, digamos assim? Primeiro que o secretário Blinken, quando chegou no Brasil, a primeira coisa que falou, não estamos de acordo com a sua fala. Foi colocado em vários portais, inclusive. Mas para quem estava falando o chanceler? Para muito pouca gente. Se o nosso diretor pode colocar e fazer um congelamento quando mostra o plenário, nós vamos ver que a grande maioria estava olhando para outro lado, estava olhando no celular, estava prestando atenção a outra coisa, inclusive acho que estava o próprio Jacques Wagner, se não reconheci mal, olhando para dentro. Não estavam prestando atenção no que o chanceler estava falando. Então é um pouco indelicado com a presença de um ministro. Olha aí, olha a quantidade de gente que está prestando atenção. O Jacques Wagner está aqui na ponta. Então, mas quando você coloca, não está prestando atenção. Primeiro, todos os primeiros estão olhando para o outro lado. É com a comissão, não é um plano? Não, é comissão. Mas a grande maioria, a senhora de vermelho está olhando para o celular embaixo. O segundo, que está, toda a primeira fila está olhando para o outro lado. Então você vê que, qual é a atenção que estava prestando? Se convocaram ao chanceler, deveriam pelo menos prestar atenção ao que ele está falando e não fazer outra coisa. É uma falta de respeito para o chanceler, mesmo que ele fale coisas diplomaticamente explicadas e tem que fazer a tradução de alguém que fala português. É meio também confuso, né? Fazer a tradução de quem fala português é tentar colocar explicitamente uma fala que não foi a fala que todo mundo ouviu. E isso só funciona na diplomacia, tentar explicar. Só um ponto no que o Segré colocou que é importante. Porque, no fundo, o ato político foi convocar o chanceler logo após a fala de Lula.
como demorou muito para essa Comissão de Relações Exteriores do Senado se reunir, agora não tem mais efeito nenhum. Todo mundo já esqueceu até o que é Israel. Então, o coitado do ministro vai lá, ninguém que está mais interessado nisso. O interessado era criar um constrangimento no governo no momento em que a declaração foi feita. Por isso a convocação naquele tempo. E agora não tem mais nenhuma importância. Nada. Fala, Piperno. Não, e de fato, né, já que convocaram, poderiam então aproveitar essa oportunidade para fazer algum tipo de questionamento ao ministro. Agora, perderam essa oportunidade. E perderam a oportunidade, inclusive, em um momento em que as críticas a Israel pelo mundo, elas são cada vez maiores. Então, de fato, eu acho que o ministro já não fala mais no calor dos acontecimentos, né, daquela, enfim, declaração, daquele de retórica bastante exagerada do presidente Lula, mas, de qualquer forma, eu acho que agora que a fervura baixou, ele poderia, sim, dar esclarecimentos até bastante sensatos, ele que é um craque no que faz. Piperno foi diplomático. Qual foi a fala que você... qual foi a frase que você utilizou para se referir à fala do presidente? Exagerado, uma coisa assim? Não, foi um absurdo falar isso. Se ele teria concentrado apenas a discussão no excesso de força de Israel, todos teriam batido palmas porque ele estava certo. O problema foi depois da vírgula. Veio a vírgula, aí comparou com o Holocausto e foi... Então, de fato, há depois da vírgula exagerado, mas na essência, na crítica, o presidente estava correto. Eu acho que perdeu, né, Piperno, a chance dessa comissão, que é uma comissão de relações do Senado, inclusive de tratar de outros assuntos, como Venezuela. Perguntar assim, como é que está a posição do Brasil em relação à eleição na Venezuela? Tem tanto tema importante, time, né? Ou seja, o que mostra, na verdade, que a comissão estava ali, o constrangimento não vale mais a pena, passou o calor, mas poderia ser uma enorme oportunidade para questionar o ministro das Relações Exteriores em outros temas muito importantes, como, por exemplo, o caso das eleições na Venezuela. A Venezuela, eu acho que, inclusive, é o pior tema das relações externas aqui do Brasil, porque no caso de Israel, a gente discute aí há mais de um mês essa declaração desastrada do presidente Lula. Ok, ele foi mal. Mas, na essência, na crítica que ele historicamente faz, ele está correto. E a posição do Brasil na ONU também. Agora, no caso da Venezuela, aí a posição do Brasil até aqui é indefensável. O que o Piperno está falando é o seguinte, em relação à Venezuela, há uma questão de essência. É como se o presidente Lula ele não tivesse errado na forma, mas ele há ali alguma concordância na essência e não condenar o regime venezuelano. Enfim, agora, de qualquer modo, o ministro está no papel dele, né? Ele vai contemporizar, ele vai atenuar a situação, muito embora o próprio tempo já tenha atenuado isso. E o presidente, ele erra na forma, né? A forma que você faz a crítica. Eu acho que as palavras, elas são muito importantes. E a gente vive hoje num mundo onde a gente banalizou alguns conceitos. Eu acho que isso é muito ruim. Então, por exemplo, fascismo virou um xingamento, né? Qualquer coisa é fascista. Não, é um xingamento muito sério chamar o outro de fascista, ou nazista, né? Ou comparar com o Holocausto, que foi o maior horror que a humanidade já viveu. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, é perfeitamente possível criticar as ações de Israel, eu critico, né? Desde o início do conflito, vocês são testemunhas disso, que eu disse o seguinte, Israel tem o direito de se defender, mas a pior solução para Israel, nem para os palestinos, mas para o próprio Estado de Israel, vai ser esse uso demasiado da força, porque a comunidade internacional vai se voltar contra o país. Então é perfeitamente possível, critica as ações de Israel, mas é óbvio que comparar com o Holocausto não tem o menor cabimento.